Glória a Deus, saúdo a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta, Senhor amado irmão Cristo, evangelista Josias. O motivo desta live, qual o Senhor tocou no meu coração, para falarmos um pouco do que tem acontecido nos últimos dias. Sabemos, irmãos, que estamos vivenciando tempos difíceis, aos quais muitas pessoas estão sendo levadas pelo vento. E quando eu falo ser levadas pelo vento, são pessoas que ainda não conseguiram alcançar, na verdade, uma palavra de salvação. Muitas delas, estou dizendo. E quando nós lemos a palavra de Deus, eu começo a compreender muitas coisas. Uma delas eu quero deixar registrado, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, no versículo 1 e o versículo do 1 ao 3, que diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Enviou ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quando eu começo a meditar nessa palavra, tem algumas coisas que eu começo a trazer e eu vejo como é que nos dias atuais está tudo mudado. Hoje em dia, se nós dissermos para alguém: põe a tua casa em ordem, para muitos é sinônimo de julgo, para muitos é sinônimo de estar apontando o erro dos outros. Mas é interessante que Isaías, ele foi lá dizer algo da parte de Deus para um rei. E talvez aquele rei esperasse de Isaías uma oração. E talvez no pensamento de Ezequias, ele poderia pensar: se Isaías impor as mãos sobre mim e orar sobre mim, eu ficarei sarado. Talvez eu não morrerei, serei curado da minha doença. Talvez Ezequias esperasse de Isaías uma palavra que pudesse satisfazer o seu ego. Talvez uma palavra de conforto. Mas não foi isso que Ezequias, o rei, ouviu. Ele ouviu uma palavra dura, uma palavra que estava expondo o seu erro, uma palavra que estava ferindo justamente algo que ele tinha cometido. E diz a Bíblia que agora Isaías, ele fala para Ezequias de uma forma clara, objetiva, porque quando eu vejo acerca de um homem de Deus, o homem de Deus não passa a mão em pecado, mas simplesmente ele fala a verdade, doa a quem doer. Isaías, ele olha para Ezequias e diz: olha, o Senhor manda eu te dizer, diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O que Isaías na realidade estava querendo dizer ou afirmar para Ezequias? Em outras palavras: Ezequias, te conserta perante Deus, arrependa-te do teu pecado. E quando nós vamos ver no contexto da história acerca de Ezequias, nós podemos observar que ele tinha vindo de uma grande vitória, em cima de um rei assírio por nome de Senaqueribe, rei da Síria. Mas qual seria então talvez um pecado descrito na Bíblia que Ezequias tivesse cometido? Poderíamos dizer que foi quando ele recebeu a carta. Ezequias recebeu a carta afrontosa de Senaqueribe. Diz a Bíblia que ele pegou utensílios da casa do Senhor e enviou como presente para o rei Senaqueribe, para tentar fechar um acordo de paz. Eu aprendo que a Bíblia ela é bem verdadeira quando Tiago ele escreve e ele fala o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu começo então a compreender que na realidade Ezequias estava tentando ser amigo de um homem ímpio,
querendo fazer um acordo, fechar um acordo de paz com quem não tem paz. Muitas das vezes é o que está acontecendo nos dias atuais. Pessoas que estão abraçados com o mundo e quando cai enfermo, querem ouvir uma palavra de bênção, de vitória, querem ouvir uma palavra que satisfaz o seu ego. E quando o profeta ele fala assim, olha, te conserta, se arrependa, larga o teu pecado, larga o teu adultério, a tua mentira, o teu engano, larga a tua falsidade, larga a tua hipocrisia, a pessoa logo se levanta. E muitos usam Mateus capítulo 7 dizendo, não julgueis para não ser julgado. Mas quando nós demos o contexto de quem Jesus estava se referindo nessa passagem, nós vemos que é totalmente diferente. Porque quando Jesus ele fala não julgueis para não ser julgado, ele estava se referindo aos fariseus que pregavam uma coisa que eles mesmos não viviam. Um exemplo, eles guardavam a lei de Moisés. E na lei de Moisés, ao qual o Senhor tinha dado, o segundo mandamento é o quê? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. E eles pregavam amor, mas eles não viviam amor. Tanto que quando pegaram uma mulher em adultério, eles levaram até Jesus porque a intenção deles era matar aquela mulher e ao mesmo tempo também condenar Jesus. Eles queriam de qualquer maneira condenar Jesus, então eles não amavam ninguém. Então Jesus estava dizendo, se referindo a isso, pessoas que pregam uma coisa e não vivem aquilo que prega. Encontramos muitas das vezes também pessoas que não querem ouvir a verdade. Jesus ele disse assim, não julgais segundo a aparência, está lá em João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus nos dá base em afirmativa nós podemos falar. O que eu acho interessante é que nos dias atuais, quando nós pregamos contra o pecado de pessoas, e eu gosto de separar bem, que nós temos que pregar contra o pecado e não contra pessoas. Por que não contra pessoas? Porque pecadores nós também somos. Mas nós temos que apontar e denunciar o pecado. E se aquela pessoa estiver no pecado, nós temos que denunciar o pecado e consequentemente aquela pessoa também vai ser desmascarada. O que tem acontecido nos dias atuais são muitas pessoas vivenciando o pecado e não querendo largar o pecado e ainda escandalizando o nome de Deus. Mas Isaías ele fala para Ezequias, põe ordem na tua casa. O que me chama a atenção é que Ezequias sendo rei, ele poderia mandar matar a Isaías, ele poderia mandar prender Isaías, mas ele aceitou aquela palavra. Eu começo a compreender que apesar de tudo, um erro dele, de tentar fechar um acordo com o rei assírio, eu começo a compreender que ele tinha um coração simples, um coração que não era soberbo. Porque a pior coisa que pode ter na vida do homem, tem muitas pessoas dentro da igreja, pastores, líderes, que são soberbos, que quando nós falamos aquilo ali está errado, ele acha que ele está com a razão, e ele não dá sequer ouvido à voz daquele que está falando. Mas Ezequias ele sentiu que aquilo ali que Isaías estava falando era Deus, e ele reconhece o seu erro. Quantas pessoas hoje em dia, se nós falarmos assim, olha, larga o teu pecado, larga a tua vaidade, as pessoas batem no peito e logo enche a boca para dizer, quem é você para me julgar? Você está me julgando? Não julgueis para não ser julgado. Tem uns que usam também aquela passagem lá de Tiago, não faleis mal uns dos outros, mas quando está dizendo ali, está falando acerca de pessoas e não de atitudes. E o que nós estamos tratando aqui é acerca de atitudes, não de pessoas. Estamos vivenciando uma época onde as pessoas perderam e já não tem mais o discernimento de saber o que é certo do errado, o errado do certo. Pessoas que já não sabem mais o que é a palavra de Deus, já não compreendem mais o que verdadeiramente a palavra está dizendo. O pecado, se não houver arrependimento, leva para o inferno. Ezequias compreendeu bem essa palavra, que Isaías falou uma palavra dura, né? Ezequias aceitou, e muitos hoje não querem aceitar. Pastores que estão no segundo casamento, no adultério, na mentira, não querem aceitar quando são repreendidos. Mulheres que estão se maquiando, eu gosto também de falar, porque a santidade ela vem no interior do coração, mas o corpo também tem que ser santo. A santidade é as três, espírito, alma e corpo.
E quando você fala, irmã, Deus abomina a maquiagem, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada de pintura, aquela irmã, ela bate no peito e ela tem a ousadia de dizer assim: não, mas Deus vai me salvar dessa maneira, com coisa que Deus é obrigado a salvar ela daquela maneira que ela está. Deus não é obrigado a salvar ninguém. E a salvação é por meio de Jesus Cristo, mediante a obediência da fé. Talvez alguém que possa dizer: mas como é que você pode me provar isso, evangelista Josias? Hebreus capítulo 5, versículo 9. Sabe o que diz lá? E tendo sido ele, aqui está se referindo a Jesus, e tendo sido ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Sem obediência não há salvação. Como é que você quer ir para o céu? Não é tempo, irmãos, da gente ficar passando a mão na cabeça do irmão que está no pecado, dizendo: não, Jesus, ele quer você da maneira que você está. Não é assim não. Jesus, ele quer te purificar, Jesus, ele quer te limpar. E Jesus, ele disse assim: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas esse mesmo Jesus que disse isso, também disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Como é que você quer ser salvo se você não quer largar o teu pecado? Porque enquanto você estiver amaziado com o mundo, agarrado com as coisas do mundo, ainda que você bata no peito e diga que é de Deus, a Bíblia fala que você já é constituído inimigo de Deus. Ezequias ouviu a palavra, chorou muitíssimo. Será que há arrependimento ainda no teu coração, minha irmã? Será que ainda há arrependimento no teu coração, meu irmão? De ouvir a palavra de Deus, você, pastor, líder evangélico, de ouvir a palavra de Deus e mudar a sua forma de pensar, e mudar a sua forma de vestir, e mudar a sua forma de falar, e mudar a sua forma de agir, pregar, começar a pregar para a tua igreja, que Jesus, ele salva, mas ele quer santidade. Porque quando nós falamos santidade, muitas pessoas acham que é bobeira. Não, irmãos, mas a Bíblia nos afirma lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, e diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vê a Deus. É complicado, né? Pois é. E quando nós vemos o que é ser santo, o que é a santidade? Tornar-se santo, separar-se para Deus, abandonar as coisas do mundo, abandonar o mundanismo, as práticas mundanas, e se consagrar para Deus, se separar para Deus, em oração, em obediência, em vigilância. Ezequias, ele foi um bem-aventurado porque ele ouviu a palavra de Deus e ele chorou muitíssimo, arrependido, e Deus ouviu a sua oração. E Deus fala para Isaías, o profeta: volta e diga a ele que eu ouvi a oração dele, ouvi o lamento dele, ouvi o clamor dele, e eu vou acrescentar ele mais 15 anos. Tem muitas pessoas que estão morrendo hoje, nos dias atuais, estou falando no sentido espiritual, morrendo espiritualmente, porque não querem dar ouvido à voz do Espírito de Deus, não querem largar o pecado, não querem abandonar aquilo que está fazendo, e ele sabe que Deus não se agrada, mas ele insiste ainda em permanecer no pecado. Mas nessa noite eu quero trazer uma palavra para você. Jesus, ele está te chamando. Põe a tua casa em ordem, abandona o pecado, renuncia ao mundanismo e vem para Jesus, para ser cheio da graça, da presença do Espírito Santo, ser cheio do poder, da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que a fé vem do ouvir a palavra de Deus, e é essa palavra que eu trago para você nessa noite. Talvez você possa pensar que está tudo terminado na tua vida, o teu lar está destruído, a tua vida está destruída. Talvez você possa pensar que não tem mais jeito nenhum para você, mas eu quero te dizer que nessa noite Jesus, ele te ama, e ele está falando para você que ele tem a solução. Jesus, ele fala lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então nessa noite eu quero falar para você, meu irmão, você, minha irmã, você que está me vendo aí ou vai me ver daqui a pouco no YouTube, ao qual eu estou gravando aqui para jogar lá, você verá. Jesus, ele quer mudar a tua vida. Abra o teu coração, deixa a verdade da palavra entrar na tua vida, e você verá a transformação que Jesus te dará. Amém? Que o Senhor Deus
possa abençoar teu lar, que o Senhor Deus possa abençoar a tua vida e a tua família. Fica aqui essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.